No vídeo de hoje, vamos usar as constantes do PSMU, além de automatizar simulações. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado no vídeo anterior como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Vamos limpar nossa simulação para fazermos algumas mudanças no nosso sistema. Este e outros conceitos básicos foram explicados no vídeo que aparece no card acima. Neste vídeo vamos analisar os efeitos que as mudanças do tempo de chaveamento, dos valores da resistência e da indutância desenvolvem no sistema. Para isso precisamos apenas dos sinais de tensão na carga, corrente no sistema e tempo de chaveamento. Portanto, podemos simplificar retirando as medições RMS e da tensão da fonte. A tensão na carga será obtida por medição interna, então podemos retirar o bus selector, reduzir as entradas do agrupador para 2 e reabilitar o modo de medição interno do bloco RL para adicionar uma descrição à tensão VA. Adicione um liga-sinais que fica no grupo Outros na aba Inserir e direcione o sinal da tensão da carga para ele. Para adiantarmos, envie os novos sinais para o gráfico na aba Runtime. Uma forma alternativa de alterar a cor dos sinais, como mostrado no vídeo anterior, é pela própria matriz de sinais. Clique no botão que aparece no final de cada descrição para abrir as configurações do sinal. Aqui podemos definir o tipo da linha, se será contínua, pontilhada, por exemplo, e a sua cor. De volta à aba Draft, vamos para as constantes. No nosso caso, iremos criar uma constante para o tempo de chaveamento, uma para a resistência e outra para a indutância do bloco RL. Essa ferramenta permite ao usuário alterar o valor de vários componentes com apenas um ajuste. Primeiro, vamos definir as constantes do bloco RL. Acesse sua parametrização e selecione o campo que deseja automatizar. Para definir uma constante é muito simples, basta digitar o símbolo hashtag mais o nome que escolher. Vale ressaltar que a descrição de cada parâmetro informa se permite ou não o uso de constantes. Não se esqueça de adicionar uma constante para o chaveamento também. A mesma constante pode ser utilizada em quantos campos desejar. Na janela de constantes, que fica no canto direito da tela no layout padrão, temos as 3 constantes que definimos. Vamos adicionar os mesmos valores do vídeo anterior para verificar o funcionamento. A resistência de 1 ohm, indutância de 0,1 Henry, o chaveamento é de 2 milissegundos. Simule para conferir. Agora, com as constantes testadas, vamos alterá-las para verificar suas influências no sistema. Primeiro, vamos testar a variação do tempo de chaveamento. Poderíamos fazer manualmente esta mudança e simular cada valor, porém iremos utilizar a ferramenta Loop para automatizar esse processo.
A aba de Loop está por padrão ao lado da aba de constantes que utilizamos anteriormente. Insira o número de loops que deseja simular. Selecione a variável do chaveamento, neste caso chamamos de tempo. Clicando no campo Loop da tabela, será aberta uma janela para configurarmos como será operado. Poderá ser ajustado como uma tabela de pontos, onde inserimos o número de casos e seus valores, ou por incremento, que fará essa operação automaticamente, onde determinamos o valor para início, um para o final e o passo a ser incrementado. Vamos ajustar o loop para que o chaveamento ocorra em vários pontos durante um ciclo, e como um ciclo em 60 Hz dura cerca de 16 milissegundos, vamos criar um loop de 0 a 16 milissegundos, com um passo de 2 milissegundos. Como dito anteriormente, o software automaticamente criou 9 cenários. Inicie a simulação do sistema. Observe que todos os casos foram simulados de uma só vez. Na janela Resultados, no canto esquerdo do layout padrão, aparecerão todos os casos. Ao clicar em cada um deles, abrirão as formas de onda do cenário. Podemos perceber que quanto mais próximo de zero está a tensão, o fluxo está mais próximo do pico e, portanto, podemos notar um offset mais evidente na forma de onda da corrente. Com a análise do chaveamento feita, vamos verificar a influência do resistor e do indutor no sistema. Limpe a simulação e remova o loop criado, para habilitar a inserção de uma lista de constantes, que está por padrão no software ao lado da aba Loop. Nesta ferramenta, o usuário define quantos casos ele deseja simular e qual o valor de cada constante no cenário. Isso permite ao usuário avaliar como o sistema reage com os valores definidos. Criaremos 3 casos. Neles, vamos manter o tempo de chaveamento em todos os casos iguais, a 2 milissegundos, para estudarmos apenas o efeito da resistência e da indutância. Os valores da resistência serão 1, 10 e novamente 1 ohm. Da indutância será 0,1, 0,1 e 1 Henry. Caso 1 é o mesmo feito no vídeo anterior. O cenário 2 avalia a influência do aumento da resistência, e o último teste verificará o efeito do aumento da indutância. Percebemos que o aumento do resistor no caso 2 acelera a retirada do componente DC da onda, amortecendo o sinal. E o aumento do indutor no caso 3 contribui para o atraso da saída do offset, pois a constante de decaimento diminui. Podemos analisar essa informação com esta equação, onde o aumento do L é inversamente proporcional ao decaimento da curva. Podemos abrir cada caso em uma janela diferente, com auxílio das janelas estilo dock, onde podem ser encaixadas onde desejar. Clique com o botão direito sobre o teste e selecione Abrir em outra janela. Arraste a janela aberta para onde desejar. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, iremos apresentar os painéis de controle da Runtime.
além de outras formas de apresentar resultados gráficos. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.